Oi, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adão aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje a gente vai aprender como calcular a área do círculo e o comprimento da circunferência, ok? Primeiramente a gente tem que entender o que é circunferência e o que é círculo, ok? Vejamos, olhem só. A circunferência, alunos, nada mais é do que o contorno. O contorno dessa região aqui, ó. Esse contorno é chamado de circunferência, tá certo? A circunferência é formada por todos os pontos que ficam juntos e equidistantes da região central, que é chamada de origem ou centro, tá certo? Esse contorno aqui é chamado de circunferência. Objetos do dia a dia que lembram uma circunferência. Por exemplo, a aliança de um casamento, um anel, ok? Esses objetos lembram uma circunferência, ok? Agora vejamos o que é círculo. Círculo é o conjunto formado pela circunferência e por todos os pontos do interior dela, ok? Ou seja, uma moeda, ok, tem a ver com um círculo, ok? Compreenderam aí? Exemplos de figuras que lembram o círculo. Ó, o jogo de dardos, tá? O pires e xícara com café e a fatia de laranja, tá? Lembram o círculo. Portanto, círculo é uma figura geométrica plana formada por uma circunferência e por todos os pontos de seu interior. Compreenderam aí? A circunferência é o contorno, tá? Ok? E o círculo é todos os pontos que ficam dentro, ok? Da figura, tá? Juntamente com o contorno, ok? Prossigamos. Compreendendo isso, é importante a gente entender alguns elementos que estão presentes, ok? Vejam só, a corda, ok? É um exemplo de corda esse traço aqui, ó, tá certo? Essa corda dividiu a circunferência em duas regiões, uma maior e uma menor, ok? Esse traço aqui, esse segmento de reta, é chamado de corda, tá? Quando uma corda divide o círculo ou a circunferência ao meio, tá? É chamado de diâmetro. Olha aqui, ó, o diâmetro. Ó, ele vai de uma extremidade da circunferência até a outra e passa pelo centro, ok? O diâmetro passa pelo centro. Ou seja, o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, ok? Que passa pela origem da circunferência, tá? O ponto central. E o diâmetro divide a circunferência ao meio, ok? Se liguem que o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Ou seja, se eu dividir o diâmetro em duas partes iguais, cada uma dessas partes do diâmetro é chamada de raio, ok? Tá certo? Simbolizado pela letra R. O diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Vejam aqui, ó. O raio é metade do diâmetro. Então, o raio é esse segmento de reta que sai do centro da circunferência, ó, sai da origem da circunferência e vai até uma extremidade. Ok? Esse segmento de reta aqui é chamado de raio. Ok? Então, se ligue nisso. Agora vejamos, alunos, como calcular a área do círculo. Para a gente calcular a área do círculo, a gente utiliza a fórmula A igual a πr ao quadrado. Vamos iniciar a resolução do problema. Olhem, vejam só. Π é um número irracional, ok? Cujo valor aproximado é 3,14, tá? Então, iniciar a coleta de dados, ó. Π aproximadamente igual a 3,14. Desse círculo aqui, qual é o raio dele? O raio dele é 3 centímetros, como vocês podem visualizar aqui, ó. Então, raio igual a 3 centímetros. Pronto, pegamos os dados numéricos. Agora a gente pega esses dados e substitui na fórmula, tá? A área igual π
Presta atenção aqui, eu vou até mudar as cores para facilitar para vocês. Vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Então, área igual a... Qual é o valor de π? O valor de π é 3,14, o valor é aproximado, ok? 3,14, então substituo π por 3,14. Olha, em vezes... Esse pontinho é vezes. O raio, qual é a medida do raio? O raio é 3 centímetros. Então, eu vou utilizar 3, ó. 3. 3 elevado ao quadrado. Ok? 3 elevado ao quadrado, prestem atenção. 3 ao quadrado eu vou fazer aqui do lado. Ok? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, tá? Então, a gente, ó, continua o cálculo. A área é igual a 3,14 vezes... Qual é o valor de 3 ao quadrado? Que é 3 vezes 3 é 9. Ok? A fórmula aqui destacada. Agora a gente vai multiplicar 3,14 por 9, tá? Olhem como é fácil. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 6 fica e 3 vai. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. O 2 fica e o 1 vai. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Olhem, a gente conta quantos números tem depois da vírgula, tá? A gente tem aqui, ó, 2 números depois da vírgula, que é o 1 e o 4, tá? Então, a gente vai contar, ó. 1, 2, vírgula. Vai ficar 2 casas depois da vírgula, tá? 28,26. Aproximadamente 28,26 centímetros quadrados de área, ok? Como a unidade de medida foi em centímetros, então a área é em centímetros quadrados, tá? Olhem, resolvido aí o cálculo da área do círculo. Esse círculo tem aproximadamente 28,26 centímetros quadrados de área. Vamos calcular, alunos, agora a área do círculo abaixo. Sabemos que a área do círculo é igual a o número π vezes o raio elevado ao quadrado, ok? Π vezes raio ao quadrado, tá? O que é que fazemos? Ó, área igual a... Sabemos que o valor de π é aproximadamente 3,14. E sabemos que o raio desse círculo aqui é 10 metros, tá? Então, o que fazemos? Eu pego o π e substituo pelo valor dele, que é 3,14. Ó, o valor aproximado. 3,14 vezes... Qual é o valor do raio? 10 metros. 10 ao quadrado, né? Agora eu repito o restante, ó. 3,14 vezes... Quanto é 10 ao quadrado?
Vejamos aqui do lado. 10 ao quadrado é igual ao 10 quantas vezes dele mesmo? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? É 100. Então, 10 ao quadrado, alunos, é 100. Ok? Portanto, a área igual a 3,14 vezes 100. Vamos multiplicar aqui, ó. 3,14 vezes 100. Olhem, alunos. Esses dois zeros eu vou descer eles, tá? Fazer de uma maneira mais direta. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Quantos números aqui depois da vírgula? 2 números. Portanto, a vírgula vai ter que ter 2 casas depois da vírgula. Quanto é 3,14 vezes 100? 314. 314 metros quadrados. Por que metros quadrados? Como a unidade de medida está em metro, então a unidade de área tem que estar em metros quadrados. Ok, alunos? É só substituir o valor do π por 3,14 e substituir o raio pela medida do raio que está disponível no problema, ok? Agora, vamos para o cálculo da medida do comprimento de uma circunferência. A medida do comprimento de uma circunferência é dada pelo dobro do produto do número π pela medida do comprimento do seu raio, ok? Vejam aqui, ó, calcule o comprimento da circunferência abaixo. Alunos, vocês viram agora há pouco que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que se liguem que a medida do comprimento da circunferência é 2πr, ok? É diferente a fórmula, tá? A gente vai usar a fórmula da medida do comprimento da circunferência, tá? Que é essa aqui. Ó, 2, o comprimento é igual a 2 vezes o valor π, ó, vezes o valor do raio. Ok, ó. 2 vezes o valor do número π vezes o valor do raio, ok? Qual é o valor do número π? Nós sabemos que o valor aproximado do π em duas casas decimais é aproximadamente igual a 3,14. E nós sabemos que o raio dessa circunferência é 3 centímetros. Então, o raio é igual a 3 centímetros. A gente substitui na fórmula, ó. O comprimento igual a 2 vezes... Qual é o valor do π? 3,14. Vezes o valor do raio, que é 3. Tá? Comprimento igual a 2 vezes 3,14. Então, a gente multiplica, ó. 3,14 vezes 2. Nem todos os alunos conseguem fazer de cabeça. Portanto, eu vou fazer o cálculo aqui, para vocês verem como é que se faz. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E descemos essa vírgula, tá? Ó, 2 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, vírgula. Ok? 6,28. 2 vezes 3,14 é 6,28. Aí, isso aqui vezes 3, tá? Eu pego esse valor aqui, ó, e multiplico por 3. 6,28 vezes 3. Ok? 3 vezes 8 é 24. O 4 fica e o 2 vai. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 3 vezes 6, 18.
Quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Então eu conto 1, 2, vírgula. Aqui, ó, 18,84. Então, alunos, o comprimento dessa circunferência é aproximadamente igual a 18,84 centímetros. Nesse caso não é centímetros quadrados porque não é medida de área, tá certo? É medida de comprimento, ok? É só vocês prestarem atenção para não confundir a fórmula. Para calcular comprimento, a gente utiliza 2 vezes π vezes r. E para calcular área, a gente usa π vezes o raio ao quadrado. Ok? Prossigamos agora para mais um exemplo de cálculo do comprimento de uma circunferência. Obtenha a medida do comprimento da circunferência a seguir. A gente sabe que o número π é aproximadamente igual a 3,14. Qual é a medida do raio? A gente tem que identificar o centro da circunferência, ó. Tá? E eu conto quantos quadradinhos tem aqui, daqui até a beira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 unidades de comprimento aqui, ó. 5 unidades de comprimento. Tá? Então, o raio é 5 unidades de comprimento. Ok? 5 unidades de comprimento. E eu tenho uma fórmula. Comprimento igual a 2 vezes a medida do número π vezes o raio. Tá? Então, a gente substitui. Ó, comprimento igual a 2 vezes... Qual é a medida do número π? 3,14. Ó, vezes... Qual é a medida do raio? O raio, como a gente vê, é 5. Olha, 5 unidades de comprimento. Então, 5. Ok? Agora a gente multiplica para calcular o resultado. A gente faz 2,3,14. Pelo cálculo que a gente fez agora há pouco, a gente viu que 2 vezes 3,14 é 6,28. Ok? Ó, vezes 5. 6,28 vezes 5, né? Vamos ver aqui. 6,28 vezes 5. 8 vezes 5 vezes 8, 40. 0 fica, 4 vai. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 4 fica e 1 vai. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. Eu conto quantos números depois da vírgula. Tem 2 casas aqui depois da vírgula. O 2 e o 8. Então eu conto 1, 2 e coloco vírgula. Tá? Fica 2 números aqui depois da vírgula, porque na conta tem 2 números depois da vírgula. Ok? 31,40. O comprimento é aproximadamente igual a 31,40 unidades de comprimento. Ok? Localizamos aqui, ó, o valor do comprimento dessa circunferência, tá? O valor aproximado. Se você tiver colocado comprimento igual a 31,4, você também acertou, tá? Porque esse zero que vem depois da vírgula, tá? E depois do 4, a gente pode dispensar. 40 centésimos é a mesma coisa que 4 décimos, tá? Esses resultados são iguais, tá? 31,40 centésimos é a mesma coisa que 31,4 décimos, tá? Então, alunos, essa foi a explicação da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só falar, viu? Podem contar comigo. E até a próxima. Bons estudos!